Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus, para fazermos esse culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Sinto-me feliz e honrado por estar aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus. Eu quero já desejar bem-vindos todos os nossos irmãos que estão conosco através do YouTube, assistindo esse culto. Que Deus abençoe a sua vida, os irmãos que estão aqui conosco, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Quero pedir aos irmãos que estiverem nos assistindo pelo YouTube, que você possa curtir este vídeo, se inscreva nesse canal para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para estarmos chegando com a palavra de Deus aos lares das pessoas. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Quero convidar você aí no seu lar para que feche seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de amor, nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade tão rica, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti, na Tua casa, para, juntos com os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais, que estão, ó Pai, juntos adorando a Ti. Ó Pai querido, venha abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, venha receber o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para juntos nós adorarmos a Deus com o hino de número 3, Plena Paz. Glória a Deus. Queremos aqui agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Natanael Santos, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus no campo de Barretos. Que Deus abençoe, pastor, pelo convite, por essa oportunidade de estarmos adorando ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 3, Plena Paz. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu também estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória ao seu nome sem cessar,
Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é justo e Ele está conosco, graças a Deus. Nós estamos felizes, alegres, pela bondade de Deus, pela presença do Senhor em nossas vidas e pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, dia após dia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos também já deixar aqui para os irmãos o código para a contribuição. Os irmãos que quiserem e puderem contribuir, esta igreja ela é sustentada por Deus através da vida de cada um dos irmãos. Então, os irmãos que quiserem e puderem ajudar-nos com a sua contribuição, está aparecendo aí na sua tela um QR Code e você pode contribuir, apontar o seu celular e estar contribuindo para a obra de Deus e que Deus possa continuar abençoando a sua vida poderosamente, ricamente. Deus estará contribuindo, estará retribuindo para a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós queremos aqui estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 11 ao verso 13. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 11 ao verso 13. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido dos irmãos e foi a palavra que Deus colocou ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos neste dia. Assim diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Queridos irmãos, esse é um texto bastante conhecido de cada um dos irmãos, que vai nos falar a respeito um pouco da vida de Elias. Elias era um profeta de Deus que foi grandemente usado pelo Senhor nosso Deus na época dele. E até os dias de hoje nós utilizamos a sua história, a sua vida, porque Deus o usou grandemente. E a palavra de Deus nos diz sobre Elias, e para entendermos um pouquinho
essa história de Elias, nós voltamos alguns capítulos aí no livro de primeiro livro de Reis, lá no capítulo 17, no final do capítulo 16, ele vai falar a respeito do rei Acabe. O rei Acabe foi rei em Israel por 20 anos. E durante o seu reinado, o rei Acabe casou-se com Jezabel. E durante esse reinado de Acabe, as coisas em Israel começaram a ser deturpadas por Acabe. A palavra de Deus nos diz que Acabe foi o rei que mais cometeu atrocidades até aquele momento. Foi o rei que mais desagradou a Deus até aquele momento. Nenhum outro anterior a Acabe foi capaz de fazer as coisas que Acabe fez. E naquela época estavam se acontecendo inúmeras coisas que estavam desagradando a Deus, que estavam indo contra a vontade de Deus. O povo estava se desviando e, por meio de Acabe e Jezabel, levantaram um Deus chamado Baal, uma estátua para que o povo pudesse adorar a Baal. E os profetas do nosso Deus começaram a ser deixados de lado, e o nosso Deus que adoramos até hoje, servimos até hoje, estava sendo deixado de lado para ser adorado esse Deus, e isso estava desagradando muito ao nosso Deus. Desagradou de uma tal forma que Deus levanta Elias e envia até Acabe. Elias chega-se a Acabe lá no capítulo de número 17, no versículo 1 em diante. Deus usa Elias e vai até Acabe e diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus queria que o povo retornasse os seus olhos, retornasse as suas liturgias para o nosso Deus. Que o povo abandonasse as práticas más que estavam ali adorando a Baal, para adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro e único Deus de Israel. Então, Elias vai até Acabe e diz: olha, Acabe, Deus manda te dizer que não vai chover. Não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. E dessa forma aconteceu. Elias profetiza a Acabe que nem chuva nem orvalho haveria, segundo a palavra dele. E da mesma forma que Deus envia Elias para Acabe, para falar com Acabe, Deus sabia que haveria retaliações por parte de Acabe e Jezabel. Deus já envia Elias, fala assim: Elias, olha, vai para o ribeiro de Querite e lá você será alimentado por corvos e vai beber água do riacho. E aqui eu faço uma vírgula para dizer que Deus, Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Deus, Ele está presente na nossa vida nos mínimos detalhes, e Ele está olhando para mim e para você de uma forma tão especial que muitas vezes nós não imaginamos, que nós não pensamos. Deus, Ele chamou Elias. Elias era escolhido do Senhor. E Deus manda Elias, de uma certa forma, se esconder de Acabe. Acabe começa uma luta, uma busca frenética por Elias. Mas Elias, ele estava guardado pelo nosso Deus. Elias era guardado pelo nosso Deus. E é interessante nós vermos esse texto, esse início, e nós olharmos para a nossa vida, como cristãos, como servos do Senhor, ou no nosso ministério, ou como profissionais. Tenha certeza de uma coisa: nós tiramos desse texto esta lição, que
Quando Deus, Ele manda alguém fazer alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Deus, Ele cuida da nossa vida. Se foi Ele quem enviou, porque é muito fácil nós falarmos, não, foi Deus que fez, foi Deus que mandou, e aí no meio do caminho, nós temos alguns tropeços por conta de erros nossos, e nós culparmos a Deus. Mas meu irmão, meu amigo que nos ouve, tenha certeza, se foi Deus que te enviou, pode ter certeza que Ele vai cuidar da sua vida, como Ele tem cuidado de nós. E Elias estava sendo cuidado por nosso Deus. Num determinado momento, a água do ribeiro se seca, acaba, porque já há tanto tempo estava sem chover, porque pela própria profecia de Elias, Deus tinha falado que não ia chover. Então, o ribeiro se seca. Eu posso imaginar, talvez, a vida de Elias pensando, falou assim, mas Senhor, o Senhor me mandou para cá, que ia me alimentar. Eu estava sossegado, eu estava tranquilo aqui, sendo alimentado pelos corvos e tomando água, mas agora como é que vai fazer? Acabou a água, eu vou morrer de sede? Mas como nós já dissemos aqui, Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Deus, Ele conhece a nossa vida. Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Deus então fala para Elias, olha, vai para Sarepta, lá você vai encontrar uma mulher e ela vai te sustentar. E desce Elias para Sarepta. Chegando em Sarepta, Elias encontra uma viúva que tinha um filho. E Elias pede água para ela, ela leva água para Elias. Em seguida Elias fala assim, olha, dá-me alguma coisa de comer. E ela fala, mas meu senhor, o que eu não tenho nada. E o que eu tenho é para mim fazer alguma coisa, um bolo para o meu filho e para mim, para depois nós morrermos, porque nós não temos nada. Elias então vira-se para ela e fala assim, não, vai lá e faça para mim, para o servo do Senhor. E o interessante é que nós podemos ter outra lição aqui nesse texto, porque Deus estava cuidando de quem? De Elias, até o momento. Mas quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos enviou e fazendo da forma com que Deus nos ordenou a fazer, o Senhor, Ele tanto abençoa a nossa vida, como Ele abençoa a vida das pessoas ao nosso redor. Porque Deus usou a Elias, Deus estava abençoando Elias, mas usou Elias para também abençoar a vida daquela viúva e de seu filho. Porque a viúva vai e leva para Elias o bolo para Elias, e a palavra de Deus vai nos dizer, no decorrer aqui, que não faltou mais, não cessou mais a farinha na panela, nem o azeite transbordava. Alguns dias atrás, algumas semanas, nosso pastor aqui nos ministrou essa palavra a respeito desse texto do azeite e da farinha. Então aquela mulher estava sendo abençoada. Daí a importância também, queridos irmãos e amigos, de nós sermos fiéis ao nosso Deus, de nós estarmos de acordo com aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Pastor, mas são tantas as dificuldades que tem momentos que eu penso em desistir. Nós somos de carne e osso, nós sentimos dor, sentimos fome, sentimos sede, da mesma forma como era Elias. Porque nós olhamos a palavra de Deus, nós olhamos a Bíblia e olhamos os diversos homens de Deus que passamos, tais como Elias, Abraão, Moisés, eram homens que hoje nos inspira, que foram inspirados por Deus, que foram usados por Deus, e que muitas vezes nós esquecemos que eles eram homens como nós.
que eles sentiam dor como a gente, como nós sentimos todos os dias, que eles tinham enfermidades, que eles tinham cansaço físico, que eles tinham sede. Muitas vezes nós esquecemos disso. Mas não, eles eram como nós. No livro de Tiago, abra sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 5, versículo 17, vai nos ilustrar, nos falar exatamente isso, que diz Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pastor, mas qual que é a diferença minha com Elias? A diferença, muitas vezes, está na oração. A diferença, muitas vezes, está na intimidade com Deus. Algumas semanas atrás, nós ministramos aqui a respeito da intimidade que Jeremias tinha com Deus. E qual está sendo a nossa intimidade com Deus? Qual está sendo a nossa comunhão com Deus? Como nós estamos buscando ao Senhor? De que forma nós estamos buscando ao Senhor? Jeremias capítulo 33, verso 3, ele vai falar: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas... 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes. De que forma? De todo o vosso coração. Muitas pessoas são acostumadas a fazer aquela oração da forma como eu fazia quando eu era criança, na hora de dormir. Porque às vezes a gente orava só na hora de dormir. E era assim, às vezes você colocava um joelho no chão e a outra perna já estava em cima da cama, né? Senhor, abençoa, dá uma noite, amém. Deus, Ele quer muito mais que isso. Deus, Ele quer muito mais que uma simples oração. Mas a simples oração, eu digo, Deus entende a sua simplicidade. Não é isso que eu estou fazendo crítica de forma alguma. Não. Mas Deus, Ele quer, como Jeremias aqui, no capítulo 29, no versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês vão me achar? Quando me buscardes de todo o coração. Quando nós abrirmos o nosso coração para buscar ao Senhor. Isso falta em nossos dias. Nós temos essa intimidade com Deus, nós buscarmos ao Senhor e nos abrirmos ao Senhor da mesma forma como fez Ana lá no templo. Ana chegou e se jogou aos pés do Senhor e falou: Senhor, dessa mesma forma, nós devemos ser. E Elias então viveu da comida e bebida que era servido por aquela viúva. E foi abençoado, ele foi abençoado, ela foi abençoada e seu filho. Numa certa feita, o filho da viúva morreu. E a viúva recebeu mais uma bênção, que o servo do Senhor orou e Deus deu a vida de volta para aquele jovem. E aí eu retorno. Nós sendo fiéis a Deus, nós somos abençoados e somos usados para abençoar
as outras pessoas que estão ao nosso redor. E chega o momento em que Deus, depois de 3 anos, Deus fala com Elias e diz: Elias, agora está na hora de você voltar lá e falar com Acabe. Imagina talvez o medo que senti, porque se fosse eu estaria com muito medo. Porque depois de 3 anos, através da oração de Elias, parou de chover por 3 anos e meio. Agora você voltar lá para enfrentar o rei. Mas Elias, ele tinha o respaldo do nosso Deus, e ele tinha a certeza de que era Deus que estava enviando, porque ele tinha intimidade com Deus. Então Elias retorna para falar com Acabe, e no meio do caminho Elias encontra Obadias, que era servo do rei, e era servo do nosso Deus, e manda avisar, fala: olha, vai lá e avisa o rei que eu estou voltando e eu quero falar com ele. Deus faz algumas coisas que aos nossos olhos é impossível, que aos nossos olhos é ilógico. Muitas coisas que Deus faz é assim. Mas Deus, ele não pode ser questionado, porque ele faz, muita coisa que ele faz, nós não vamos entender, mas Deus sabe o que ele está fazendo. Lá no livro de Jó, capítulo 42, eu acho belíssimo essa passagem. Jó. Quando Deus... Jó capítulo 38, perdão. Jó capítulo 38, eu vou ler alguns versículos aqui, versículo 4, que quando Deus, ele olha para Jó e mostra toda a sua grandeza e toda a sabedoria. E essas palavras de Deus para Jó servem para nós nos dias de hoje. Quando nós começarmos a questionar a ação de Deus, a forma de Deus trabalhar, é só nós pegarmos esses capítulos aqui, o 38, o 39, até o capítulo 42, que é, de um modo bem grosseiro, assim, vamos dizer, é Deus nos colocando em nosso lugar. Deus fala assim: olha, eu sou Deus. E lá no capítulo 38 de Jó, versículo 4, ele fala assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 21. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido. E parece que Deus até é irônico aqui, ao falar com Jó, né? Porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva. E o mais importante é a lição que Jó, ele recebe através disso também, lá no capítulo 42, no versículo 5 de Jó, ele vai dizer, versículo 4, versículo 5: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outras traduções, esse versículo 5 aqui, ele vai falar assim: falou: Senhor, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar,
mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar, de andar. E isso nos falta muitas vezes em nossa vida. Nós falamos tanto da boca para fora do nosso Deus, que Deus é bom, Jesus, Ele é maravilhoso, Ele está conosco, Ele cuida de nós. Mas quando nós vamos agir, nós agimos como se nós não o conhecêssemos. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos dizer igual Jó: Senhor, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. Assim era a vida de Elias. Elias, ele andava com Deus. Ele estava diante do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenara. E Elias retorna então para falar com Acabe. Elias fala para Acabe e fala assim: olha, rei, ajunte o povo de Israel todo no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E lá o Senhor pode fazer o seguinte: dê 2 bezerros, um para mim, eles tomam um para eles. Nós vamos cortar eles em pedaços, vamos colocar cada um em um altar, e o Deus que responder, não vamos atear fogo, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus, o nosso Deus. E então Acabe, ele fala para Jezabel, e é feito dessa maneira. Reúne todo o povo no Monte Carmelo, e os profetas de Baal, os profetas de Azera. E então os profetas de Baal começam a fazer a sua cerimônia e fazem o seu sacrifício, e começam da manhã e vão até o meio-dia, e nada de resposta de Baal. Chega o momento então que Elias vai, e eu posso imaginar Elias dizendo, falou assim: olha, agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. E Elias tinha certeza do que ele estava fazendo, porque Elias estava na direção de Deus. Elias então arruma o altar, que estava faltando algumas pedras que estavam quebrado. Ele arruma o altar, coloca o sacrifício em cima do altar, faz uma vala ao redor do altar e mandem que joguem água. Imagino as pessoas que estavam ali ao seu redor falando assim: esse Elias está ficando louco. Elias está ficando louco, por quê? Se os profetas de Baal já jogaram, já tentaram de toda essa forma e sem água, imagina agora Elias jogando água em cima do sacrifício, e aquela água foi enchendo aquele rego que tinha em volta, aquela vala. E então Elias, ele busca ao Senhor. Ele busca ao Senhor, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor responde à oração de Elias. Que o Senhor responde à oração de Elias e consome o sacrifício, até as pedras são consumidas por aquele fogo, e toda a água daquela vala é lambida pelo fogo que desceu do céu. Mas repito novamente, porque Elias estava na direção de Deus. Porque Deus, quando envia alguém para fazer algo, Ele cuida. Elias fazia a sua parte e estava continuamente na presença do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Israel. Então, Elias, e eles acabam com os profetas de Baal, aquele povo foi eliminado, os profetas de Baal e os profetas de Azera,
E então Elias fala assim: olha, agora eu vou para o monte e eu vou buscar ao Senhor, para que Deus possa fazer chover sobre a terra novamente. Elias podia se gabar, podia estar se gabando, buscando, não, agora eu sou bom. Não. Elias, mais uma vez, ele foi para o monte e foi buscar a Deus. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala que ele colocou a sua cabeça entre as pernas, de joelhos, e buscou a Deus. Falou para o seu servo, para o moço: olha, vá lá em cima e dê uma olhada para ver se você vê alguma nuvem. E o moço voltou. Falou: olha, Elias, não tem nada não. Ele falou: olha, então você vá 7 vezes. E na 7ª vez o moço voltou e falou assim: Elias, olha, eu estou vendo bem lá de longe uma pequena nuvem assim, parece que do tamanho da mão de um homem. Então Elias falou assim: ó, vai e avisa o rei que vai vir uma grande chuva, para ele se apressar, para que ele não seja pego desprevenido pela chuva. É assim que o nosso Deus faz. É dessa maneira que Deus faz, que Deus trabalha. Elias, para chegar até nesse ponto, para chegar até esse momento, ele passou por muitas coisas, mas Elias não desistiu. E o que Deus me colocou neste dia, nessa tarde, quando eu estava falando com ele, Deus colocou ao meu coração para dizer para você que está me ouvindo aqui nesta noite, para você, meu amigo, meu irmão: não pare, não desista, porque as pedras são enormes, são gigantes. Muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, mas Deus diz para você: não pare, continue, permaneça mais um pouco, assim como foi na vida de Elias. Elias, então, Acabe, ele vai e conta para Jezabel o que tinha acontecido, e Jezabel manda recado para Elias. Fala: olha, amanhã, essa hora, Elias, você vai estar morto. Elias, então, o que faz? Foge para o deserto. Ele deixa o seu servo em Berseba e foge para o deserto. Mas você pode falar: mas pastor, como? Deus tinha acabado de usar ele. Por que ele ia fugir? Como nós já lemos a palavra do Senhor, Elias era como nós. Elias tinha medo. Elias tinha dores. Era falho como nós. E Deus o usava. E Elias foge para o deserto. E num determinado momento do deserto, a angústia começa a bater tão forte na vida de Elias, o cansaço, a sede, que Elias, ele pede a morte para Deus. A morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia um anjo para alimentar Elias. Elias levanta, come, depois Elias caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. E passaram-se os dias e Elias chega no Monte Horebe. E mais uma vez Elias vai fazer o quê? Se esconder. Elias se esconde numa caverna e fica por lá. Talvez você esteja da mesma forma com que Elias estava. Os sintomas de Elias eram de uma grande depressão. Nós vivemos num século que é considerada como a doença do século, a depressão. Mas a depressão não é de hoje. A depressão não começou agora. Na época, Elias estava com um grande sintoma de depressão. Elias queria morrer.
Elias não queria comer. Elias estava querendo só fazer o quê? Se esconder. E talvez, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo esteja nesses mesmos sistemas, dessa mesma situação. Mas o Deus de Elias é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. O Deus de Elias, ele está aqui. O Deus de Elias está aí no seu lar. O Deus de Elias, ele continua cuidando de você. O Deus de Elias, nesta noite, ele pode te alimentar para você caminhar como Elias mais 40 dias e 40 noites. Ele está aqui. E mais uma vez eu digo para você, não pare. Não pare. Você tem promessa de Deus para a sua vida. Então não pare, continue mais um pouco, caminhe mais um pouco. Tenha certeza, tudo vai passar. É como a tempestade no mar. Se nós olharmos todas as histórias, as passagens na Bíblia a respeito de tempestades, toda tempestade ela tem um fim, ela tem um começo, ela começa devagar, daqui um pouco está lá no meio e as ondas levantam, mas ela vai ter um fim. Da mesma forma nós estamos passando por esta pandemia, por esses dias, mas tenha certeza, meu querido, não desanime, não desista, que isso vai passar. E nós temos a viva esperança de que um dia isso nunca mais haverá. Porque, como diz a palavra do Senhor, um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e nós estaremos juntamente com Ele. E Elias continua escondido na caverna, mas num determinado momento, Deus vai até Elias. Nós achamos que Deus, ele tem que agir e fazer de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, no nosso momento, no nosso horário. Mas Deus, ele tem o seu tempo correto. Deus, ele tem o tempo para todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E tenha certeza, meu querido irmão, meu amigo, que no tempo de Deus, no tempo correto, Ele vai agir. Talvez não seja da maneira como que eu quero, ou da maneira com que você quer, mas o Senhor, Ele vai agir e Ele sabe o que é correto e o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Em determinado momento da minha vida, eu tinha que tomar uma grande decisão. E eu comecei a buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso tomar essa decisão. O que eu faço? O que eu faço? E Deus não falava nada. E Deus não falava nada. Eu falava: Senhor, mas eu estou te buscando, eu preciso de uma resposta. E Deus não falava nada. E ficou por muito tempo sem eu ouvir a voz de Deus para falar aquilo que eu queria ouvir. Mas num determinado momento, Deus virou-se para mim e falou comigo. Não era aquilo que eu queria ouvir, porque eu queria falar: Senhor, eu faço isso ou eu não faço isso? E Deus virou para mim e falou assim: olha, toma a sua decisão, que eu vou ser com você. E pronto. Agora Deus jogou a responsabilidade em cima de mim. Mas Deus sabia, Deus conhecia o meu coração. E tenha certeza que Deus conhece o seu coração aí onde você está. Deus conhece a sua vida, sabe o que você necessita. Então, mais uma vez eu digo para você, não pare, não pare. E Deus vai até Elias, e Elias está fechado na caverna, e Deus chama Elias, e primeiro ouviu-se um vento impetuoso na caverna, mas Elias, ele conhecia a voz de Deus.
E Elias ouviu aquele vento impetuoso e disse: não, Deus não está nesse vento. Então veio um terremoto, um grande terremoto, e Elias mais uma vez disse: não, Deus não está no meio desse terremoto. Então veio um fogo, Deus também não estava no meio do fogo. Mas vem Deus com uma voz mansa e delicada. Eu posso imaginar Elias falando: essa é a voz do meu Deus. Como eu acabei de dizer, muitas vezes nós queremos que Deus, Ele faça da forma com que nós, nos nossos padrões. Nós temos principalmente nós pentecostais, não sei se posso falar dessa forma, mas às vezes é um defeito. Nós achamos que Deus só fala através do terremoto, do barulho. Não. E muitas pessoas têm buscado a Deus só através disso. Só através do fogo, do terremoto, do barulho. Não. O que nós temos que estar é atentos à voz do Senhor. Porque aquele que está atento à voz do Senhor, ele conhece. Aquele que está no dia a dia com o Senhor. E quando eu digo estar com o Senhor, não é estar com o Senhor somente no domingo à noite, quando nós vamos para a igreja. Na 1h30, 2 horas que nós temos para adorar a Deus. E muito menos agora, nesses dias que nós estamos em casa, adorando a Deus em casa, e muitas vezes a pessoa fica até com, não vou ligar a internet, não vou ver o culto, não, qualquer coisa me distrai, isso, aquilo, na terça-feira, não, eu não vou fazer isso, não, mas quando eu digo nós estarmos diante do Senhor, é nós estarmos verdadeiramente firmados no Senhor 24 horas, é você levantar e estar falando com Deus, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, buscando a palavra do Senhor. É você chegar à noite na sua casa com a sua família, você buscar ao Senhor. É você se assentar à roda da sua mesa para fazer a sua refeição, é você agradecer a Deus. É você sair para o seu trabalho e você agradecer a Deus por aquele trabalho que Deus está te dando. Mas lá acontece tantas coisas. E nós lemos a palavra do Senhor aqui, o tanto de coisas que aconteceram na vida de Elias. Tantas pedras, tantos tropeços que poderiam ter feito Elias cair, mas Elias estava firmado no Senhor Jesus. Elias, ele não desistiu. E dessa mesma forma, meu querido irmão, meu querido amigo, eu digo mais uma vez para você: não desista. Não desista, continue na sua caminhada. Talvez nesse dia você deve ter pensado um monte de coisas. Não, a minha vida não faz mais sentido. A sua vida faz sentido. A sua vida tem um alto valor. O preço que foi pago pela sua vida foi muito caro. E tem alguém que se importa muito com você. Então não desista. Não pare. Continue. Talvez você fale assim: não, eu vou parar, o meu ministério acabou. Não acabou. O Senhor, assim como cuidou de Elias, Ele te chamou e Ele cuida de você. Ele continua cuidando da sua vida. Então não pare, continue, que Ele vai mandar corvos para te alimentar. Vai ter um riacho para você tomar água, para você se refrescar. Tenha certeza, vai acabar a água do riacho, pastor. Não tem problema, o Senhor, Ele vai enviar alguém para te sustentar. Pastor, mas depois vai me dar medo novamente. Não tem problema. O Senhor, Ele no deserto, Ele vai te alimentar. Nós cremos no Deus que está conosco em todos os lugares. Ou nós achamos que Deus está conosco só quando estamos na igreja, no culto. Ou nós achamos que Deus está conosco só naquele momento da nossa oração de meio minuto, quando dobramos o joelho para ou almoçar, ou para dormir, para descansarmos. Não, querido. Nós temos que aprender uma coisa: o Senhor, Ele está conosco 24 horas. Aprenda essa ferramenta de buscar ao Senhor. Aprenda isso, Ele está com você. Não pare.
continue, se entregue aos pés do Senhor. Você, meu amigo, que ainda não é crente, que ainda não serve a Deus, eu não estou falando aqui de placa de igreja, não, mas o Deus que nós estamos servindo, entregue a sua vida para Jesus, confia nele, que Ele pode todas as coisas. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ainda diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso resume um pouco do Deus que nós servimos, do Deus que eu sirvo, do Deus que você serve. Obedeça ao Senhor nosso Deus. Continue firme na presença dEle. Pastor, mas eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho ministério na igreja. Não, meu querido. A sua vida é preciosa para o Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez eu digo para você, eu não me canso de falar. Eu não me canso. Não desisto, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a sua vida. Não pare, não pare, não desista. No ano de 1995, eu vi uma frase que marcou a minha vida. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar com alguém que está passando por alguma dificuldade, por algo difícil, eu sempre falo essa frase que diz: se as coisas parecem difíceis, pergunte a Deus se sofrer por todos foi fácil. Não foi. O nosso sofrimento é pequeno. Cada um conhece a sua dor, mas o nosso sofrimento é pequeno diante do sofrimento que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser aceitar Jesus, você quiser oração, nós estaremos orando por você. Deixe seu contato aí embaixo nos comentários, se você quiser aceitar Jesus, que nós estaremos entrando em contato com você para fazermos uma oração por você e pela sua família. Ele quer te salvar. Meu irmão, você que quer oração também, pode digitar aí embaixo que nós estaremos orando por você e por toda a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por você. E com isso nós estaremos encerrando esta mensagem, com tudo aquilo que Deus colocou ao nosso coração para a sua vida. Eu tenho certeza que esta mensagem tem um endereço certo. Porque assim como Elias, como Deus falou com Elias, o Senhor falou comigo hoje e falou: diga para eles, não pare, continue. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, para Te adorar, Senhor, mais uma vez, para louvar o Teu santo nome. Pai, nós falamos tudo aquilo que o Senhor colocaste em nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar na vida de cada um dos Teus filhos, em cada lar, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, suprir a todas as necessidades, Senhor. Que Tu possa, Senhor, dar saúde, dar ânimo, dar força, Senhor. Dar alimento espiritual, Senhor, assim como o Senhor fez com Elias, ó Pai. Que se alimentou e caminhou mais 40 dias e 40 noites. Pai, que esses 40 dias, Senhor, na vida dos Teus servos, sejam 40 meses, que sejam 40 anos, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, dar de ânimo na vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, dar ânimo, ó Pai, para que os Teus filhos não venham a desistir, ó Pai. Para que nós possamos, Senhor, aprender a lição de Elias, ó Deus, que não desistiu, que continuou firme aos Teus pés, que continuou, ó Deus, firme àquilo, ó Deus, que o Senhor tinha ordenado a ele fazer. Que o Senhor nos ajude a isso, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, os nossos amigos, ó Pai, que assistiram
a esta mensagem, Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa salvar almas, que o Senhor possa, Senhor, continuar curando os enfermos, Senhor. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, sara esta nação, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.